Certa noite, após do culto, saí da igreja com uma intenção de nunca mais voltar. Tinha 13 anos e fiquei muito chateado pela forma como um diácono da igreja me tratou. Na realidade, ele tinha razão. Eu que estava buscando algum motivo para deixar de assistir aos cultos da igreja. Quando cheguei à casa, esperei na porta porque não tinha levado a chave. E então chegou minha mãe e me perguntou por que tinha saído da igreja antes de terminar o culto. Ao que respondi diretamente: nunca mais vou entrar na igreja. Não me obrigues, por favor, não acho mais graça estando ali. E ele escutou tudo serenamente e depois me convidou a passar e sentou comigo na sala e me contou uma história que eu não conhecia. Ela contou que quando ela estava grávida de 7 meses, ela sofreu muito com aquela gravidez, teve uma eclâmpsia e várias complicações. Os médicos procuraram salvar a vida, mas a vida da criança estava muito difícil e estava em risco. Mas Deus foi muito bom, bondoso, e essa criança, finalmente, apesar de tudo, nasceu muito bem, só pequeno e fragilizado. Deus lhe deu a vida e a saúde, e depois de contar essa história, a minha mãe disse para mim: essa criança é você. Deus fez todos os seres humanos com intenção, Ele fez milagres para que agora você viva fora dos planos de Deus. Não pode ser. Ela falou para mim: você foi criado, foi salvo, foi restaurado para vir dentro dos planos de Deus. Depois de falar todas essas coisas, me deu um beijo e foi embora. Aquela noite eu não consegui dormir. Na manhã seguinte tinha só uma coisa em minha mente: agora, o que devo fazer? A minha mãe respondeu para mim: levanta-te e batiza-te. Isso é o que eu fiz. Aquela primavera eu fui batizado e a minha vida começou a ter um sentido diferente. Às vezes nós procuramos fugir dos propósitos de Deus, dos cuidados de Deus, mas Deus tem um plano e um propósito para a vida e para todos nós. O foco da lição desta semana é saber que a promessa de que nada é impossível para Deus deve ser para nós uma forma de capacitar-nos para esperar nele e dar ouvidos à sua palavra e orar pelo cumprimento de seus propósitos em nossa vida. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos em um novo trimestre, uma nova lição, um novo tema, e creio que vai ser uma bênção. O livro de Lucas será o tema que estudaremos a continuação. E para poder comentar esse livro, está como convidado especial para nosso programa o pastor Adenilton Tavares. Ele é professor de teologia na universidade aqui em IAN, em Bahia. Bem-vindo, pastor Tavares. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Pastor Tavares está lecionando naquela universidade, faculdade, a matéria de Novo Testamento. É um prazer poder conversar sobre esses temas agora. Nós acostumamos a fazer uma oração. Que Deus abençoe esse estudo de sua palavra. Você também aí, onde está, incline seu rosto, vamos fazer uma oração, por favor. Querido Deus, que alegria estarmos juntos neste momento para estudarmos a Tua palavra. Rogamos a bênção e a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua mensagem para a nossa vida. Rogamos a Tua presença, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a tocar dois assuntos em esta lição. Em primeiro lugar, vamos falar acerca do autor e objetivo do livro, etc. E em segundo lugar, vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Então, Lucas é o terceiro evangelho da Bíblia. Não é colocado por datas, né? Simplesmente é o terceiro porque Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é um assunto interessante que Lucas não era judeu. E naquele tempo tinha vários públicos ou diversos, e é o lindo da Bíblia, né? Que poderia ser um só evangelho, contar uma só história, mas na Bíblia encontramos 4 histórias diferentes do mesmo tema. Às vezes se repete, às vezes não, alguns dão um ênfase, outro ênfase. Quem era Lucas e quais eram seus destinatários originais? É muito interessante quando a gente pensa no Evangelho de Lucas, as pessoas geralmente perguntam por que 4 evangelhos?
E aí eu me lembro da maneira como João termina o seu evangelho dizendo que, se por acaso fossem escrever tudo aquilo que Jesus fez, ele diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, na verdade, Jesus fez muito mais do que está escrito nos evangelhos. Então, cada evangelho, na verdade, é um vislumbre, uma maneira diferente de nos apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Lucas era um indivíduo que tinha dotes literários. Segundo inscrições antigas, Lucas teria estudado em Alexandria, né, que era um importante centro, digamos assim, universitário da época, tinha a maior biblioteca do mundo. E algumas coisas interessantes sobre Lucas, quando nós pegamos algumas biografias e aquilo que escreve a respeito de sua vida, alguns chegam a propor que Lucas teria sido filho de escravos. O nome Lucas, por exemplo, não é um nome comum no mundo antigo. Ao que tudo indica, o nome de Lucas, de fato, era Lucanos, ou Licanos, e Lucas seria uma abreviação desse nome. Muitos escravos recebiam nomes terminados em AS, que é a maneira como termina o nome de Lucas. Então, Lucas tinha ascendência grega, né? Alguns acreditam que ele era filho de escravos libertos. Ele tinha ascendência grega e ele está preocupado em escrever para um público grego. Quando a gente pega Mateus, ele está escrevendo para judeus, Marcos está escrevendo para romanos, e ao que tudo indica, Marcos tinha ascendência romana. A gente observa que no Evangelho de Marcos nós encontramos algumas palavras que nós não encontramos nos outros evangelhos, como centurião, quadrante, e ele está tentando alcançar romanos, ou seja, cada um tentando alcançar um público diferente. Um público diferente e, digamos assim, o seu público. E isso é uma coisa muito interessante que deixa uma lição para nós, cada um alcançando as pessoas que estão próximas. Lucas queria isso, e ele escreve para um indivíduo que se chama Teófilo. Nós não sabemos muita coisa a respeito de Teófilo, mas o que nós sabemos é suficiente para dizer que Teófilo era uma pessoa com quem Lucas estava trabalhando. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos são direcionados para a mesma pessoa, e essa era uma prática comum na época. Flávio Josefo fez isso, Heródoto fez isso, então ele está seguindo as convenções. Provavelmente Teófilo financiou um pouquinho a escrita do livro de Lucas. Sim, acredita-se que Teófilo era um indivíduo que tinha uma boa condição, né, financeira, e teria patrocinado o processo, né, de duplicação do Evangelho e do próprio livro de Atos. Agora, Lucas foi convertido, então, não era judeu, e como foi não diz a Bíblia como foi a conversão de Lucas. O que nós sabemos que Lucas se uniu às viagens de Paulo e foi um companheiro fiel, foi inspirado, praticamente foi um discípulo de Paulo. Sim, de fato, quando Lucas, por exemplo, no livro de Atos, menciona as viagens, ele utiliza o pronome nós, ou seja, ele está envolvido nesse processo. Ele está envolvido no processo das viagens. Então, nós podemos dizer que Lucas foi um grande missionário. Em relação à conversão de Lucas, a Bíblia, ela silencia nesse sentido. Mas o que nós podemos afirmar com segurança é que Lucas foi um indivíduo completamente envolvido. E convertido, E convertido com a missão da igreja. Porque ele tinha paixão por algumas coisas, Claro. para ele, a novidade do sábado, as novidades que tem a ver com a divindade de Jesus, do Espírito Santo. Ele começa a envolver-se em seus temas e fala com uma convicção clara dentro do contexto da vida de Jesus, né? A gente percebe que Lucas era um indivíduo de uma sensibilidade humana muito intensa. Ele reserva espaço no seu evangelho para crianças. Não que nos outros evangelhos nós não encontremos isso, nós encontramos também. Mas Lucas parece enfatizar mais. Nós encontramos muitas mulheres participando do ministério de Jesus. Nós encontramos Jesus comendo na casa de fariseus. Ou seja, Lucas está tentando construir um Jesus que está acessível a todas as pessoas. Uma graça universal. Um Jesus que veio para alcançar todas as pessoas. E é claro que ele escreve isso como fruto de sua própria relação com Deus. Amém. E nós vamos estudar o livro de Lucas, porque Lucas é considerado um dos livros dos evangelhos que melhor descreve a vida de Jesus. Então vamos agora falar um pouco sobre João, sobre Jesus. Os nomes de João e de Jesus terão algum significado especial? Quer dizer alguma coisa específica no início de Lucas? Quando nós pegamos o início de Lucas, logo no capítulo 1, nós encontramos ali o entrecruzamento das narrativas do nascimento de João Batista e de Jesus. E é muito interessante isso, é uma mensagem muito bonita para nós, porque o nome de João, né, em grego, Ioannes,
que vem do hebraico Yohanan, significa Jeová é gracioso, ou a graça de Jeová, a graça de Deus. Quando nós pegamos o nome de Jesus, Yehoshua, que significa Jeová é salvação, então nós percebemos que no início do Evangelho, o motivo por que Lucas entrecruza essas histórias é para mostrar que Jesus está vindo como enviado de Deus para a graça e salvação da humanidade. Nós encontramos ali graça e salvação se encontrando. Existem algumas características específicas em relação ao nascimento de Jesus. Isto está em Lucas, no capítulo 2. Vamos ressaltar que nesta primeira lição estamos falando um pouco acerca de Lucas 1 e Lucas 2. Né? Em que consistem, então, aquelas características que rodearam o nascimento de Jesus? A primeira coisa que nós podemos dizer é que o nascimento de Jesus é um milagre. Né? E aí, quando nós chegamos ali no relato do capítulo 1, verso 35, esse é um texto que eu gostaria de ler, capítulo 1, verso 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O que nós percebemos aqui nesse texto? A Trindade participando ali do momento do nascimento de Jesus, ou seja, Lucas apresenta a Trindade no início do seu evangelho. E o evento do nascimento de Jesus é de fato um evento milagroso. E assim, hoje muitas pessoas têm dificuldade em ver o milagre, o nascimento de Jesus como um milagre. Tem até um pensamento, pastor, muito interessante de um autor americano que eu gostaria de compartilhar. Ele diz o seguinte: para responder ao cético arrogante, não adianta insistir com ele que pare de duvidar. É melhor estimulá-lo a duvidar, para duvidar um pouco mais, para duvidar cada dia mais das coisas novas e loucas do universo, até que, enfim, por alguma estranha iluminação, ele venha a duvidar de si próprio. Muito interessante isso. Então, o nascimento de Jesus é um milagre e ele deve ser concebido única e exclusivamente pela fé. Né? E foi a notícia concedida também a pastores, não foi dada a ricos ou a poderosos, nem a escribas, nem a sacerdotes, foi dada aos humildes e despreciados pastores daquela época, né? Exato. Tem até uma música que é muito conhecida que diz o seguinte: onde estão os governantes? Por que não há celebração? Lá em Belém nasceu Cristo e vem com ele salvação. E aí a música vai dizer que, embora os governantes não estivessem lá, era um rei que estava nascendo. Era o rei que estava nascendo, mas os governantes não estavam lá. Não havia celebração, mas os anjos celebraram. E essa é uma razão também para que nós celebremos. Nós precisamos celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Amém. O mais precioso dom dos céus veio em uma embalagem simples, mas o presente trouxe glória a Deus, paz na terra. Exato. E boa vontade para com todos os seres humanos. Um aspecto importante também, pastor, quando nós observamos a narrativa do nascimento de Jesus, a gente observa que Jesus fez um movimento inverso ao movimento que Lúcifer fez. Lúcifer queria subir. Jesus fez o movimento inverso. Ele desceu. E desceu até a manjedoura. Ele nasceu da maneira mais simples que um rei poderia nascer. E aqui nós temos uma grande lição sobre humildade, a humildade do céu. Amém. Para fechar, qual é a principal mensagem, então, de Lucas em todo o seu evangelho? Então, nós podemos dizer que a ênfase principal de Lucas é mostrar um Jesus humano, ou seja, Jesus veio para se identificar com a fragilidade humana. Nós podemos dizer que, para Lucas, Jesus era o grande médico das almas. Então, ele veio para se identificar com a fragilidade humana. Entrou na história. Entrou na história, ele é um personagem histórico, ele entrou na história e ele é um de nós. Ele veio para ser um de nós e está acessível a todas as pessoas. Amém. Vamos ouvir agora a mensagem do autor da lição, que traz uma mensagem específica para todos nós. You will see that Nós veremos que Lucas era um homem extraordinário. first of all he was a Gentile, Ele era um gentil. which means
o que significa que ele não era um judeu. Ele não era um dos que estavam esperando o Messias. Em segundo lugar, nós não conhecemos os detalhes, mas ele entrou em contato com o Evangelho e tornou-se um seguidor do apóstolo Paulo. Ele foi com Paulo em muitos dos lugares que Paulo visitou. Ele era um amigo muito próximo. Era médico, então, possivelmente, ele cuidava do apóstolo. Fazia parte da vida dele. Por isso, o apóstolo tinha boas impressões a respeito de Lucas. Aonde o apóstolo Paulo ia, nos lugares que eram erguidas as igrejas, ele pregava sobre Jesus. E como ele mesmo cita em uma de suas epístolas, em que falava sobre a morte de Cristo na cruz, essa é a mensagem de Paulo. De acordo com o apóstolo Paulo, ia erguendo essas igrejas, muitas delas se perguntavam: quem é esse Jesus? O que devemos saber mais sobre ele? O que tem de tão especial sobre Jesus? Essa era a pergunta que muitos se faziam. Aqueles judeus tinham entendido que deveriam esperar o Messias. Eles conheciam as profecias, então, pela interpretação profética, eles sabiam que deveriam esperar o Messias, e Jesus era o Messias. Mas para os gentios dessas cidades, eles não tinham nenhuma informação sobre o Messias. Eles não esperavam o Messias. Como gentio, Lucas tinha essas perguntas em sua mente. Essa indagação que os gentios tinham: quem é Jesus? O que tem de tão especial nele? O que é isso que ele diz que ninguém mais disse? O que ele pode fazer que ninguém mais pode? Essas eram algumas das perguntas em muitas das igrejas do apóstolo. Lucas percebeu que deveria escrever sobre Jesus. Escrever a história da vida, do trabalho e do ministério de Jesus. E isso é o que fez de Lucas um historiador da igreja. A resposta de Maria à notícia do nascimento de Jesus soa como música aos ouvidos de Deus. Ela falou: que se cumpra em mim conforme a tua vontade ou a tua palavra. Submissão imediata, disposição à vontade de Deus. Sem dúvida que a iniciativa divina requer entrega e aceitação. Uma bênção. Acho que nós poderíamos pedir a Deus essa submissão diária. E essa submissão para Deus é uma música para seus ouvidos. Alguma aplicação mais desta primeira lição? Bom, em relação ao nascimento de Jesus e o anúncio do nascimento para Maria, uma coisa que chama a atenção quando nós observamos ali o cântico de Maria, esse cântico está cheio de alusões ao Antigo Testamento, ou seja, Maria era uma pessoa que conhecia a Bíblia e é por isso que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Eu acho que isso tem uma mensagem para cada um de nós. Nós precisamos conhecer a palavra e nós conhecemos Jesus Cristo através da Bíblia, através da palavra. Esse é um momento para nós nos dedicarmos ainda mais no estudo da palavra. Amém. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Deus se agradou de comunicar sua verdade ao mundo por meio de agentes humanos. Pelo seu Espírito faz idôneos para essa missão, dirigindo-lhes a mente no tocante ao que devem falar. Nessa semana você tem uma mensagem que proclamar e Deus te dará as ferramentas necessárias para cumprir essa missão. Não existe outra coisa melhor que se Deus tocou teu coração, se Deus te curou, se Deus te transformou, é para cumprir uma missão. Assim como Jesus veio para cumprir uma missão, o texto principal de Lucas está no capítulo 19, verso 10, que diz que Jesus veio a buscar e salvar o que estava perdido. Nós também devíamos cumprir essa missão, nós deveria ser nossa principal preocupação como igreja e como pessoas. Por que não oras por isso? Para que Deus te use nessa semana para buscar uma pessoa e ser um agente de Deus para a salvação
dessa pessoa. Vamos a fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que essa palavra possa não ser uma teoria, ser carne em nossa vida e possamos praticar as misericórdias Tuas com outras pessoas. Em nome de Jesus, amém.